Igreja relevante. Como faz para a igreja ser relevante? Que lindo ver esse lugar, né, Zé? Uau! Olha lá em cima, chefe. Meu Deus! Será que igreja relevante é uma igreja que tem um forte impacto social? Será que igreja relevante é a igreja que está na mídia, que está na televisão? Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil. Isso será que é uma igreja relevante? Será, por fim, que igreja relevante é uma igreja moderna? Tem uma teologia moderna, tem conceitos modernos? Então a gente precisa atualizar a Bíblia. Será que isso é uma igreja relevante? Vamos falar sobre isso hoje? Bom, a primeira coisa que a gente costuma ver sobre igreja relevante, os textos que são citados normalmente são da igreja primitiva, lá de Atos e tudo mais, tinham tudo em comum. Esse é um dos maiores exemplos que são citados na Bíblia. Mas como que a gente pode perceber isso hoje, no nosso contexto, Brasil? Bom, eu coloquei 3 pontos aqui que eu quero falar com você a respeito desses pontos quando você vai pensar sobre igreja relevante. A primeira pergunta é: você é relevante? Sabe por que eu pergunto isso? Porque às vezes tem jovens, adolescentes, até às vezes algumas pessoas que são adultas também, vão falar: não, nossa igreja tem que ser relevante, a gente tem que ser uma igreja relevante. Mas a pergunta que eu faço é: você é relevante? Eu não estou falando de ser relevante, que você tem que ter um canal no YouTube, tem que estar bombando nas redes sociais. Não, não. A pergunta é simples, se você faz o básico. Se você faz a sua devocional, se você ora, se você lê a Bíblia, se você dá bom testemunho. São perguntas importantes para saber se você é alguém relevante nesse sentido. Outra coisa, você vai à sua igreja com frequência? Você participa da escola bíblica dominical? Ou você é um turista na sua própria igreja? Eu vejo muita gente que quer fazer missões, que quer fazer um monte de coisa, quer transformar a igreja, fazer isso, mas ele mesmo não faz o básico. Então, antes de pensar no macro, na igreja, no corpo de Cristo, na estrutura, sei lá, de 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas, que é a igreja, você tem que pensar em você. Como tem sido a sua caminhada cristã? Com que seriedade você tem levado a sua vida cristã? Segundo aspecto, antes da gente pensar numa igreja relevante, a gente tem que pensar no ministério relevante. Então, por exemplo, o primeiro ponto foi se você é relevante. Então você, eventualmente, vai estar dentro de um ministério. Você vai participar, você vai contribuir com a sua igreja através de um ministério. E como você leva a vida nesse ministério? Você é alguém de responsabilidade? É alguém que o líder do ministério pode contar? Você é um líder nesse ministério, alguém que realmente é levado a sério? Como que você tem feito? Você se dedica, faz com esmero, com dedicação, você procura se desenvolver nessa área específica que você é líder? Então, a gente precisa pensar na pessoa, no indivíduo, mas a gente também precisa pensar no grupo em que essa pessoa está inserida. No caso, o ministério. Seja qual ministério for, ministério de jovens, de adolescentes, na recepção, evangelismo, seja qual ministério for. Esse ministério tem sido relevante? Você tem trabalhado, a sua igreja tem trabalhado nesse ministério com relevância? Tem selecionado pessoas para trabalhar, pessoas que querem se dedicar, ou o ministério tapa buraco? Chama qualquer pessoa e não, fulano taca ele nesse ministério aí. É assim que funciona na sua igreja? É assim que você tem liderado? Porque se for assim, não tem como pensar em igreja relevante se os ministérios que compõem a igreja trabalham dessa forma. Então, tudo isso faz a gente pensar a respeito de uma igreja relevante. Agora sim a gente vai falar da igreja relevante, porque primeiro a gente tem que pensar no indivíduo. A igreja ela é composta por pessoas. Então a gente pensa primeiro no indivíduo, depois num grupo de pessoas que formam o ministério. E agora sim a gente vai falar sobre a igreja relevante. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vai ajudar muito com que esse conteúdo chegue para outras pessoas. Também deixa o seu comentário aqui, como funciona lá na sua igreja, no seu ministério, como que é escolhida a liderança, como você tem sido relevante no contexto em que você está. Então, sem demora, sem enrolação, vamos para o ponto 3, igreja relevante. Bom, para isso, eu gosto de pensar no método de correlação apresentado pelo teólogo Paul Tillich. Antes que você possa pensar que eu sou adepto de toda a teologia de Paul Tillich, não sou, não aceito as ideias dele integralmente, mas esse ponto específico me chama muito a atenção. E é esse ponto que eu quero compartilhar com você quando a gente pensa sobre igreja relevante. Preste bem atenção, ainda que você não concorde com o Paul Tillich, mas esse ponto vale a pena a gente parar para pensar.
ele apresenta um método de correlação ou teologia de resposta. E como funciona isso? Funciona da seguinte forma. Ele propõe que o teólogo, ou quem se propõe a atuar na igreja, trabalhar na igreja, precisa pensar em dois polos. Num primeiro momento, o primeiro polo está concentrado a autoridade teológica. E quem é essa autoridade teológica? É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, através da Bíblia, nós encontramos a palavra de Deus, certo? Esse é o primeiro polo. O segundo polo, aí é um pouco mais complexo, que está na sociedade. E o que se compõe essa sociedade? A sociedade, ela é composta pela sua política, pela cultura, pelos meios de comunicação, pela filosofia, enfim, a forma da sociedade pensar e imaginar e viver o seu contexto e viver as coisas. Então nós temos dois polos. Essa sociedade está o tempo inteiro produzindo perguntas, seja direta ou indiretamente. Então a sociedade faz perguntas o tempo inteiro. E quem é que vai dar as respostas para essa sociedade? Quem é que vai dar as respostas para a sociedade? A autoridade teológica, a Bíblia. Diante disso, ele propõe que a gente precisa analisar a sociedade, pensar a sociedade, ver quais perguntas estão sendo feitas por essa sociedade. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Quando a gente olha para a sociedade hoje, de maneira geral, percebemos uma sociedade extremamente imediatista, percebemos uma sociedade que é extremamente ligada à imagem, muito ligada ao consumo e também à tecnologia. Olha só, 4 características. Existem muitas outras características, mas olhando rapidamente você percebe isso. E onde que a gente consegue perceber tudo isso agrupado junto? Agrupado junto é ótimo, né? Mas nas redes sociais. Nas redes sociais a gente consegue perceber tudo isso. E qual o fenômeno recente que nós temos percebido diante de todo esse cenário? Por exemplo, são os coaches. Ou, no meio gospel, né, vamos assim dizer, a teologia coach. E o que tem sido dito dentro dessa teologia ou dentro desse pensamento? Ou melhor, o que tem sido dito não. O que as pessoas têm buscado. Lembra das perguntas? Nós temos que fazer perguntas e a Bíblia tem a resposta. O que, de maneira geral e superficial, né, analisando, teria que analisar caso a caso, mas o que as pessoas têm perguntado? Como ter sucesso? Como chegar lá? Como ser rico? Como alcançar, como ser bem-sucedido? É isso que as pessoas querem. Compram métodos na internet, seguem coaches, seguem líderes, seguem várias pessoas com essa única pergunta: como ter sucesso? Seja na família, no trabalho, na vida pessoal, na saúde, enfim. Essa, por exemplo, é a pergunta que está sendo feita. Como ter sucesso? E quem tem a resposta? A Bíblia. Então, quando a gente analisa a sociedade e começa a perceber quais perguntas estão sendo feitas direta ou indiretamente, a gente consegue ser mais assertivo e relevante. Lembrando que, ao longo do percurso, né, como eu citei Paul Tillich, muitos partiram por uma teologia liberal, enfim, tantas outras coisas. Não é esse o ponto aqui. Eu quero extrair o que tem de bom desse ponto de vista, que é ouvir a sociedade, ouvir as perguntas que estão sendo feitas e trazer a Bíblia como resposta. Então, deixa aqui nos comentários. Diante dessa pergunta, como ter sucesso? Se você é pastor, se você é líder de jovem, se alguém chega para você com essa pergunta, se você percebe, se você constata esse diagnóstico, seja entre os seus jovens, na sua igreja, na sociedade, como ter sucesso, o que você responderia? Deixa aqui nos comentários. Quando a gente começa a pensar e analisar a sociedade dessa forma, a gente consegue ter uma igreja relevante, porque a gente vai estar respondendo de acordo com a necessidade que eles estão apresentando, com as perguntas que estão sendo feitas. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a autoridade, e é ela que vai responder aos anseios dos seres humanos. Por isso, quando a gente pensa em igreja relevante, eu gosto sempre de partir desses 3 princípios: do indivíduo, a responsabilidade do indivíduo. Você tem sido relevante? Eu tenho sido relevante no meu contexto? Tenho feito o básico? Ler a Bíblia, bom testemunho, orar, ter um tempo de a sós com Deus ou devocional. Inclusive, eu fiz um vídeo, vai estar aqui, desse lado, aqui um vídeo sobre como fazer devocional. Tem um segredo lá que
Assiste lá, depois você comenta sobre como fazer o devocional. Então, primeiro o indivíduo. Depois, esse indivíduo dentro de um pequeno grupo, dentro de um ministério ou de uma célula. Como tem sido esse indivíduo lá? Como tem funcionado essa microsociedade? Depois, sim, a igreja. Quando a gente faz isso, aí sim a igreja se torna relevante. Porque a partir dessas perguntas surgem novas perguntas que vão ser respondidas com ações da igreja. Aí sim entra a questão social e tantas outras coisas. Sabe por quê? As pessoas querem ter uma igreja relevante, mas por causa dos números, para a igreja estar cheia. Só que quando você atrai pessoas e não tem gente, por isso que eu disse o primeiro ponto, que dá bom testemunho, que é cheio do Espírito Santo, que faz o básico bem feito, que pode se relacionar com as outras pessoas, sem machucar, sem ferir as outras pessoas, quando a gente atrai novos convertidos para a igreja, ela vai se encontrar com esses crentes que já estão lá. Então, quando essas pessoas encontram uma igreja relevante e chega nessa comunidade, encontra essas pessoas lá, isso vai ser um efeito cascata para que essa igreja tenha qualidade. Não, igreja relevante não tem a ver com quantidade de pessoas, não tem a ver com números, tem a ver com pessoas que servem fielmente a palavra do Senhor, que dão bom testemunho. Isso sim é ser relevante. Que Deus possa te abençoar através desse vídeo. E se te abençoou, curte aqui, deixa nos comentários de onde é a sua cidade, onde você mora, qual a sua igreja e quais estratégias vocês têm usado para serem uma igreja relevante. Valeu, Deus te abençoe.